Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 22 ao 25. Lucas, capítulo 8, do verso 22 até o 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento ao lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quando eu li esse texto, e eu quis dar um título para ele, e eu disse assim, o melhor título para ele é O Presente Desconhecido. E eu não quero dizer aqui o presente de um presente que a SAF sempre oferece para as pessoas que fazem aniversário, esposa de pastor. Eu estou querendo dizer do presente pessoa. Jesus estava ali. E olha a pergunta que aqueles discípulos fazem: quem é este? Meus irmãos, isso tocou profundamente no meu coração. Porque é um presente desconhecido. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Mas eu queria tirar algumas lições desse texto e passar para vocês. E a primeira lição é: descanso na tempestade. Nós não lemos todos esses trechos anteriores por acaso. Descanso na tempestade. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus estava dormindo. E por que ele estava dormindo? Porque ele sabia o Deus que ele tinha. E ele sabia o Deus que ele era. Mas os discípulos que estavam com ele e tinham vivenciado todos os milagres que ele tinha feito, se vocês lerem um pouquinho antes, vocês vão ver quantas coisas Jesus fez ao lado deles. E eles ainda tinham a coragem de dizer: quem é este? A primeira lição, então, é descansando na tempestade. E eu queria contar duas histórias bíblicas do que é descansar, e por que descansar, e como descansar na tempestade. Se você tem um comprometimento com Deus, você pode descansar, mas se você não tem, cuidado. A primeira história que eu quero contar está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, pode acompanhar. A história de uma família que morava em Belém, da Judéia. E o nome Belém significa cidade do pão. Só que Belém estava passando por uma dificuldade naquela época de muita fome.
E aí o que aconteceu com essa família? Eles simplesmente fugiram. Foram morar para a terra de Moabe. Povo pagão, um povo que lá em Deuteronômio diz o seguinte, que até a 13ª geração, o povo de Deus não deveria estar com eles. Mas essa família foi para lá. E se você continuar lendo a história, você vai ver o que aconteceu. Depois de algum tempo, morreu o marido da Noemi. Depois de um pouco mais de tempo, morreu os filhos de Noemi. E ela fica irada. Ela fica irada e põe a culpa em Deus. Deus me abandonou. Quem abandonou? Foi Deus ou foi elas? Ou foi a família? Que nem ao menos se curvou diante de Deus dizendo o seguinte: é bom ir para lá? É teu plano para a minha vida? Não, simplesmente arrumaram as coisas e foram embora. Aqui tem fome, eu vou para onde tem comida. Isso não é bom. Quando nós fazemos as coisas sem consultar ao nosso Deus, cuidado. Deus pode pesar a sua mão sobre nós. Não é castigo de Deus. Eu sempre digo, Deus não castiga o seu povo. Deus disciplina. E disciplina é diferente de castigo, né? É muito comum a gente usar essa palavra castigo, disciplina. Os pais dizem assim, agora você vai ficar de castigo, vai ficar de joelho em cima do milho, porque você desobedeceu. Isso não é castigo, é disciplina. Você está querendo ensinar o seu filho a ter bons costumes, a ter uma educação. E Deus faz isso conosco. Então, cuidado. Você só vai descansar na tempestade se a sua vida estiver posta no Senhor. Mas há um outro exemplo positivo na palavra de Deus. É o exemplo de Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 23. Eliseu estava com o seu moço, e aí o exército da Síria estava vindo para guerrear contra Israel. E aquele moço ficou apavorado. Quando ele olhou aquele exército todo, ele falou para Eliseu, estamos mortos, estamos perdidos. E aí o que foi que Eliseu falou para ele? Primeiro Eliseu orou e disse assim, Senhor, abre os olhos desse jovem, para que ele veja a tua glória. E Deus ouviu a oração de Eliseu e abriu os olhos daquele moço, e ele viu naquela montanha todo o exército do Senhor. Quando nós colocamos as nossas preocupações, as nossas dificuldades diante do Senhor, Ele manda o exército dEle tomar conta de nós. Eu sempre fico maravilhado quando eu vejo Deus respondendo às vezes para o profeta, dizendo assim, diga a este povo que a luta não é deles, é minha. E Deus tem feito maravilhas, você confia nisso? Por isso que Jesus estava dormindo naquele barco, porque ele sabia o Deus que cuida dele. Ele não teria mandado seus discípulos para aquele barco sabendo que ia acontecer algo que matariam a todos. Mas ele queria trazer uma lição preciosa para aqueles homens. Confie no Deus que vocês conhecem. Isso é uma lição para mim e para você. Nós não confiamos muitas vezes no Deus que nós professamos.
E às vezes queremos tomar as rédeas das nossas vidas e caímos do cavalo, literalmente. Porque não confiamos no Deus que nós professamos. Eliseu sabia o Deus que ele tinha. E por isso ele disse para aquele moço: olha para o monte. E aquele moço ficou maravilhado quando ele pôde enxergar o exército de Deus tomando conta deles. Assim é com as nossas vidas. Deus cuida de mim e de você de uma forma tão generosa, tão especial, mas você tem que confiar. Aqueles homens, apesar de estarem com Jesus, diziam o seguinte: quem é este? Quem é este? E muitas vezes no nosso coração nós fazemos igual. Não conhecemos o Senhor que nós professamos. E a minha oração é que Deus faça um milagre nas nossas vidas, para que nós estejamos cientes de que Ele é o Deus de todo o poder. Mas há uma segunda lição, que é a lição da fé. Quando Jesus é despertado pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, nós estamos morrendo, você está dormindo. Jesus disse para eles: gente, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E nós lemos na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 11, diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a certeza das coisas que se esperam. Fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas é a certeza das coisas que se esperam. E aí Jesus disse assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai. Alguém aqui já viu uma semente de mostarda? A semente de mostarda é tão pequena, ela é a menor de todas as sementes. E Jesus disse o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai. E eu fico apavorado, porque às vezes a minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E quando as circunstâncias vêm, eu fico apavorado. Será que eu vou conseguir sair dessa? Isso é falta de fé. Quando Abraão recebe uma ordem de Deus, e Deus diz para ele o seguinte: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não pensou duas vezes. E Abraão não era qualquer um, não, gente. Abraão tinha fazendas, tinha gado, tinha ovelhas, tinha camelos, tinha um monte de coisa. Ele era um homem riquíssimo. E Deus diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele juntou tudo e foi embora. Ele nem sabia para onde ele iria. Mas ele creu no Deus de todo o poder. Se Deus está pedindo para eu sair daqui e para lá, eu vou, porque eu sei que Ele vai me guiar e Ele vai me levar, e Ele sempre quer o melhor para mim. Esse é o Deus que nós professamos, mas que muitas vezes nós não acreditamos que Ele pode fazer essas coisas. E Ele está
querendo fazer milagres na minha vida e na sua vida. Basta que eu deposite a minha vida nas mãos dele, e certamente ele vai fazer algo precioso. Mas há um outro exemplo na Bíblia também. Até ontem eu estava compartilhando na reunião de oração. Eu imagino a cara de Moisés e a cara de todo o povo de Israel quando chegaram em frente ao Mar Vermelho. Eles tinham saído do Egito, estavam indo para a terra prometida que Deus tinha falado para eles. E agora eles estão diante do Mar Vermelho, precisavam atravessar. E aí? E Deus diz assim: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Isso é fé. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E o povo marchou e o mar se abriu. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que cuida de mim e de você. Mas há uma terceira lição. Eu estou correndo um pouco porque hoje o dia está lotado. A terceira lição, que é exatamente o presente desconhecido. Aqueles homens tinham estado com Jesus, tinham visto todos os milagres e os feitos de Jesus, e agora diz assim: quem é esse? Quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Nós estamos, mas não estamos. O presente está conosco, mas nós não o conhecemos. João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Jesus que eles não conheciam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Eles não conheciam isso. Quem é este? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Quem é este? Eu não estava com ele, eu não vi todas as coisas que ele fez, e agora eu ainda pergunto: quem é este? Se ele ressuscitou mortos, ele não pode acalmar o vento? Ele é o Criador da natureza. Quem é este? Muitas vezes eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, que temos aceitado Jesus como nosso Salvador, ficamos perguntando: quem é este? Quem é este? Este é aquele que diz o seguinte: lance as suas redes do lado direito do barco e certamente vocês vão pegar muito peixe. E a Bíblia diz que as redes quase se lhe rompiam de tantos peixes que eles pegaram. Quem é este? Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o meu Deus, é o seu Deus, confie nele. Muitas vezes nós estamos mais ou menos como o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Se você quiser conferir, abra sua Bíblia depois lá na parábola do filho pródigo e você vai ver o seguinte: quando o filho pródigo voltou, o pai deu uma festa para o filho mais novo, porque ele estava perdido e foi achado. E aí, o filho mais velho que estava lá no campo, quando viu o alvoroço da festa, nem ao menos
entrou em casa para perguntar o que está acontecendo. Mandou um funcionário perguntar para o seu pai o que aconteceu com essa festa toda. E o pai disse para ele assim: teu irmão voltou. Ele estava vivo, estava morto e reviveu. E por isso nós estamos dando essa festa. E aquele filho fica todo bravo. Como é que pode? Eu trabalho aqui todos os dias e nem uma vez o Senhor ofereceu um leitão, pelo menos, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Sabe qual foi a resposta do pai? Tudo que é meu é teu. E ele não sabia disso. E nós não sabemos também. Tudo que é de Deus é nosso. Todas as coisas foram criadas para que eu e você possam usufruir dela. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós não conhecemos o Deus que nós professamos. Parece contrassenso, né? Eu estou aqui na casa de Deus todos os dias, e eu posso te dizer o seguinte: o fato de você estar aqui não muda nada. O fato de você ler a Bíblia todos os dias não muda nada. O que muda é você crer. Quando a filha de Jairo estava doente, e ele vai a Jesus, e quando ele está conversando com Jesus, os amigos dele vêm dizer assim: não incomodes o mestre, porque a tua filha já morreu. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não temas, crê somente. E aquele homem creu, e levou Jesus para a casa dele. E quando chegou lá, a filha realmente estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Deus faz essas coisas preciosas na minha vida e na sua vida, mas precisa que eu creia. Eu creio no Deus que eu professo? Ou eu estou igualzinho àqueles homens? Quem é este? Quem é este? Eu estou vivendo com o meu mestre e agora eu pergunto: quem é este? Gente, às vezes é vergonhoso para nós, mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós não conhecemos o Deus que nós professamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ensine a cada dia a estarmos confiando nele. Eu sei que você e eu passamos por dificuldades, não resta a menor dúvida. As ondas batem, mas o passarinho está lá, tranquilo com seu filho, dormindo. As ondas estão balançando o barco, mas Jesus está dormindo, porque ele confia no Deus de todo poder. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que Deus nos ajude a estarmos cada dia nos apegando mais a Ele, nos santificando, estando verdadeiramente andando nos seus caminhos. Não pense porque você vem todos os domingos à igreja, que isso é algo espetacular. Isso é bom. E você deve. Estar aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, é ótimo. Mas muito mais do que isso é a minha comunhão com meu Deus. Deus deve ser a primazia da minha vida. Quando a palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, creia nisso. É Deus quem está falando.
quando ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Creia nisso, porque é Deus que está falando. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém?